por que a gente dá uma chupeta? Vou perguntar pra Raquel, por que tu dá? Agora eu virei entrevistadora. Tá, eu não dei. Mas assim, vamos supor, tu é uma mãe, por quanto tu pensou em dar? Ficava cansada, tipo neném em sucção não nutritiva, muito necessidade de sucção. Cansada, e eu pensei assim, será que esse neném não vou dar uma chupeta pra ele ficar um pouquinho, né, dar um confortinho longe da minha teta? Mas passou. Descansei. Passou e não dei chupeta, né? Então a gente vê isso. Não quero julgar de novo, sim, tá, gente? Eu já fiz essa pergunta numa caixinha de Instagram. E daí a resposta que eu tive foi essa, porque eu tava cansada, porque o bebê chorou, porque estavam nas listas de enxovais, porque todo mundo dá, né? Porque ninguém fez objeção. Então, vamos voltar lá para aquele meu bebê que não sabe que nasceu, que morreu. Então, a chupeta, ela é uma necessidade do adulto. Ela não é uma necessidade do bebê. A necessidade do bebê, de novo, colo, mamar, cuidado responsivo. É isso que o bebê precisa. Tá? O bebê não precisa de chupeta. Quando eu tenho um adulto, entendo saúde mental. Eu falo muito de saúde mental nas minhas redes, inclusive contando da minha própria saúde mental como uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, né? Entendo, mas eu tenho um adulto com um cérebro completo e um bebê com um cérebro incompleto que não sabe que nasceu ainda. Então, eu preciso ser o adulto da situação. Né? Por que a chupeta faz mal? Tá? Não é a questão de demonizar. Decisão compartilhada, novamente. Então, eu vou conversar com a família e vou explicar o porquê. Vamos começar, são 10 questões, tá? Por que a chupeta faz mal? Aumenta o risco de infecção. Então, uma chupeta, ela não é completamente esterilizável, assim como uma mamadeira. Então, eu aumento o risco de infecção, principalmente por estafilococcus e por cândida, que é um funguinho. Né? Estafilococcus e cândida podem dar na mãe também, né? Mastite, são os principais causadores o estafilococcus é o principal causador de mastite, e aumenta a chance dessa criança fazer uma otite média aguda. Então, aumenta o risco de infecção. Segundo, eu limito a demanda do bebê. Para amamentar, o bebê precisa mamar em livre demanda. Né? Livre demanda é a cada 3 horas. Não, nunca vi. É a cada 1h30, 2 horas. Por quê? Para produzir leite, o bebê precisa mamar no seio. Tá? Vamos lá, aulinha. O bebê mamou, eu estimulo o meu seio, eu mando um sinal para o meu cérebro, esse cérebro vai liberar, a hipófise vai liberar um hormônio chamado prolactina, a prolactina vai agir lá dentro da célula do ducto da mama e vai produzir o leite. Depois ele libera a ocitocina, que vai fazer o quê? Ejetar o leite. Então, para produzir leite, eu preciso que esse bebê esteja no peito. O nível de prolactina, ele diminui bastante depois de 3 horas. Né? Então, por que o bebê precisa estar em livre demanda para que a gente tenha uma manutenção da produção do leite? Quando eu coloco uma chupeta, não tem livre demanda. Por quê? Aquele bebê queria estar onde? Na chupeta. Ele queria estar no seio. E eu diminuí o estímulo de produção. Se eu diminuir o estímulo da produção, eu diminuo a quantidade de leite. Então, no final, terceiro ponto, diminua a produção de leite. Sim. Né? Então, prejudica a amamentação. Prejudica a amamentação e a gente tem uma causa muito relacionada de desmame precoce. Tá? Relacionada ao uso da chupeta. Aí a mulher fala pra ti, mas eu não sei quem, meu bebê usou chupeta e não desmamou. Tá, mas eu posso sair... Não, tô tentando... eu sempre respondo isso. Eu posso sair de carro e ir até a minha casa sem cinto de segurança e não acontecer nada. Mas pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. É um risco que a gente corre. Tá? É um risco que se corre. Vamos lá. Não sei nem que ponto eu sou mais, mas vamos lá. É a função orofacial do bebê, tá? Para mamar, o bebê vai precisar usar principalmente essa musculatura daqui, né? O temporal aqui. Vai abrir bem a boca e vai usar... Olha eu fazendo, gente. A linguinha do bebê mamando. Vai usar isso aqui. Esse bebê que não segura nem a cabeça... Eu gosto sempre de trazer isso, pra gente lembrar de novo quem esse é. Que não segura nem a cabeça, que não sabe que nasceu ainda, que acha que vai morrer. Ele vai pro peito, ele vai fazer isso aqui. Quando ele usa a chupeta e a mamadeira, ele vai usar essa musculatura aqui, orbicular da boca. Essa musculatura não tem força pra extrair
o leite do seio. Então, o bebê que tá com a chupeta vai pro seio, esse bebê, ele bota qualquer coisa que a gente bota na boca dele, ele suga. Então, ele vai pro seio com a memória muscular daquela boca, daquilo lá, tentar tirar o leite com isso e com a língua empurrada para trás. Porque a chupeta, independente de ser ortodôntica ou não, ela empurra a língua do bebê para trás. Então, eu tô com um bebê que tá tentando usar essa musculatura e com uma língua mais para trás. Ele precisa da língua. Por que que a língua presa dá problema? Porque ele precisa da língua para sugar o leite. Então, eu faço uma disfunção oral no bebê que, ao longo do tempo, vai levando o que a gente chama de confusão de bico. Né? E que o bebê passa a recusar o seio. O que mais? Acabou? Não. A gente tem a função, toda essa alteração vai modificar o uso da chupeta e o uso da mamadeira. A gente chama de bico tudo que entra da boca para dentro, tá? Bico de silicone também, aquele que a gente coloca ali. Ao longo do tempo, fazendo essa sucção diferente, eu mudo a minha estrutura facial. Né? Eu posso fazer o quê? Eu aumento a mandíbula aqui, né? A gente vê aquelas crianças que usam bico há bastante tempo, né? Que tem aquela boquinha entreaberta, então eu vou ter isso também, má oclusão dentária, e isso faz com que, o que que acontece? Essa criança, ela passa a respirar pela boca. Por quê? Porque ela tá com a boquinha ali aberta. Porque eu mudei a minha estrutura. Quando eu uso a chupeta, eu afino o meu palato que era para ser assim, ele fica ogival, eu amplio a minha maxila. E se essa criança desmama precocemente, ele com 1 mês, com 2, ela inclusive não faz o crescimento adequado da mandíbula. Tanto que a amamentação, os dentistas falam que é o primeiro aparelho ortodôntico da criança. Então, ela fica retrognática, com a boca, com uma má oclusão e com essa maxila mais elevada. Ela não fecha a boca direita, ela passa a respirar pela boca. Quanto mais ela respira pela boca, mais alteração ela faz. Inclusive postural. Essa criança, ela se joga pra frente, fica com uma cifose e vai respirando aqui pela boca. Essa criança, olha como eu tô indo longe. Essa criança que respira pela boca, como ela come? Que ela não sabe respirar direito pelo nariz. É uma criança que vai comer muito rápido, e vai preferir comer comida mais pastosa, que são mais rápidas, porque ou ela come ou ela respira. Que doido. Ou ela come ou ela respira. Então, eu vou ter problemas no futuro. Vou ter problemas com a minha introdução alimentar, porque eu mudei a minha estrutura da minha boca. Eu vou ter problemas com a fala, porque eu mudei a estrutura da minha boca. E a gente tem problemas comportamentais da criança também. A criança que usa chupeta é uma criança menos estimulada. Né? Porque qualquer coisa eu fui lá e coloquei a chupeta na criança. A criança que não usa, eu vou estar atenta ao que ela quer. Eu estimulo mais. Tem um trabalho bem polêmico de uma médica que eu acho fantástica, que ela mostrou elevação de QI nas crianças que não usam, porque as crianças não foram estimuladas o suficiente quando usavam a chupeta. Segundo não, 10º, sei lá. Que número a gente tá. É um hábito de difícil remoção. Porque eu não vou enganar você e dizer que se der uma chupeta a criança não vai acalmar. É claro que ela vai acalmar. Mas eu vou ter que tirar isso em algum momento, e daí eu vejo crianças de 3, 4 anos com tudo bagunçado de estrutura aqui, com um apego emocional gigantesco. Elas passam a usar a chupeta como um regulador emocional. Eu que trabalho no SUS, já peguei crianças de 10, 11 anos com chupeta. Porque a gente não tem... O pior momento do bebê, assim, que aonde a gente realmente pensa em usar são os primeiros 3 meses. Sim. Depois passa. Depois melhora. Então, se a gente consegue segurar esses 3 meses, né, e como é que eu vou acalmar? Isso que eu ia perguntar. Pô, o que a gente disse pra uma mãe que fala disso, pô, minha saúde mental, o que a gente pode oferecer? Eu preciso estar disponível, gente, para aquela criança. As outras pessoas também precisam estar disponíveis, né? Eu tenho um exemplo aqui, mano. 10 anos, mamou 3 anos e meio. Eu não sabia nada do que eu sei hoje de amamentação quando eu tive ela. Comprei chupeta. Coloquei. A minha filha, aos 3 meses, quase desmamou por confusão de bico. Porque ela tinha chupeta e mamadeira. E ela quase desmamou por confusão de bico. Eu chorei. Eu passei um dia inteiro seminua com aquela criança no colo pra ela voltar a mamar. Joguei tudo fora.
porque era muito importante. Eu sabia de todos os benefícios da amamentação, queria muito continuar. Ela foi complementada sem indicação alguma, né? E mamou até 3 anos e meio. Ai, que coisa boa. E tem uma mandíbula maravilhosa. Então, é possível. Né? Quem é sozinha, eu entendo, eu fui sozinha há muito tempo, porque eu estava na África, eu vim pra cá, meu marido se foi, eu ficava sozinha com a criança o dia inteiro. Então, tem lugar de fala, né? Eu sei como é difícil. Não, eu não quero que a saúde mental da mãe se dane. Sim. Eu quero que essa mãe consiga olhar o mundo através dos olhos do bebê. E assim, ó, eu conheço algumas mães que dão chupeta. E assim, e o neném mama ainda, e tá tudo certo. Então, assim, é isso, é o risco. Pode ser que com essa criança foi tudo certo, mas tem um risco muito maior e também futuro. Que são bebês não pequenos. É só a questão da amamentação. Quando eu tô falando, eu tenho pacientes, Amanda, no teu consultório todo mundo mama? Não, eu tenho mães que optaram, que não conseguiram, que deram na mamadeira ou no copo, e elas não usam chupeta. Isso que eu ia perguntar. Quando um neném, ele, por N questões, realmente não, ou a mãe, não, enfim, né, não quer, não consegue, geralmente tem uma questão, realmente vai pra mamadeira. O neném não é mista mesmo, mama só mamadeira. É indicado usar chupeta? Não. Não é? Não eu é. achava que era, porque como eu era mesmo, eu achava que era pra dar um confortinho. Ele vai dar o confortinho na hora que ele toma a mamadeira, e a gente precisa entender que a gente tem outras maneiras de acalmar o bebê. O colo, o embalo, a bolinha de pilates, né, ficar lá quicando um pouquinho com o bebê, sair pra rua com esse bebê e entender que bebês choram. Não é pra deixar um bebê chorando. Eu sou super contra essas técnicas aí de sono que deixa o bebê chorando, já que tem várias tretas por causa disso. Mas esse bebezinho, ele vai chorar. Um bebê normal, sem problema nenhum, chora em média 3 horas por dia. 3 horas. Então, 3 horas de choros esperados. Então, esse bebê tá com sono, ele não sabe o que fazer com sono. Ele vai chorar um pouquinho. Mas uma coisa é eu botar esse bebê todo embrulhado num canto, deixar ele no carrinho, e eu pegar esse bebê, eu colocar ele no meu colo, eu amarrar ele no sling, eu caminhar, eu cantar, eu conversar com esse bebê, eu ninar esse bebê, ele vai acalmando o chorinho e vai dormir. Entender que bebês choram. Isso é muito importante. E que dá trabalho. Por isso que, assim, ó, outra questão que eu trago muito é a maternidade compulsória, tá? A gente não precisa ser mãe se não quiser. Isso. Não precisa, porque vai demandar uma energia, uma atenção muito trabalho, e ninguém fala real até tu ter um filho. É a coisa mais difícil que tem na vida. Eu, assim, ó, dentro do meu trabalho, trabalhar com coisas difíceis que eu trabalho, a maternidade ainda eu considero a coisa mais difícil da minha vida. Eu também. E eu acho bem importante isso também, de entender, por exemplo, mas é porque é mais fácil botar chupeta, vai ter que embalar, vai ter que... mais fácil. Mas assim, isso custa realmente... Mas comer um McDonald's é mais fácil também do que... Ai, meu Deus, não posso falar o nome do... Não tem problema. Pode. É mais fácil do que eu preparar uma salada pra ela, do que eu cozinhar um feijão, do que eu descascar. Isso. Claro que é. Isso, exatamente. Eu acho isso bem importante. Eu até ia falar alguma coisa Eu não, já fiz a minha pergunta da mamadeira, que eu fiquei curiosa, eu não sabia disso, assim, dessa... Não, os bebezinhos que... Claro que assim, no consultório todo mundo usa chupeta. Tem gente que diz, não, tem criança que usa, mas decisão compartilhada. Eu falo tudo isso. Assim, Amanda, dei, não aguentei mais. Tira com 3 meses. Tira com 3 meses. Tira, não se prolonga, não deixa passar dessa fase. Porque daí, porque vai ser mais difícil, a gente vai ter muito mais alteração orofacial, vai ter muito mais disfunção pra frente. Lembrei de uma coisa, muitas pessoas mais velhas, porque a gente usou, eu usei chupeta, né, tudo, era normal, isso sim, nessa época, porque nossos pais fizeram errado, não tinha tanta informação, enfim, 1000 coisas. Então, muitas pessoas me perguntavam, né, até hoje, não usa chupeta? Daí eu falo não, daí eu lembro dessa resposta, uma vez alguém falou eu tava com o meu parceiro, com o Bruno, né? E aí falaram, tava dando mamar, na verdade ele tava dormindo no TT. Aí falou, mas também esse guri tá fazendo o peito acho que, não sei se foi uma parente, assim, falou, né? Tá fazendo o peito da Raquel de chupeta, daí Bruno, não. A chupeta, como é que foi que ele falou? Eu fiquei tudo super orgulhosa, ele falou... A chupeta que se faz de peito. Isso aí é o natural. Aí a pessoa ficou olhando assim, eu adorei a resposta, eu falei... Tem uma frase que eu falo assim, que é do autor, esqueci o nome, esses tempos onde a gente precisa explicar o óbvio, né?
É porque as pessoas criticam, né? Aham, Assim, super. Mas elas vão te criticar de qualquer maneira. vão, é. Né? Se tu der chupeta, se tu não der, se der de É. mamar, se não vai- alguma coisa vai ser Então, criticada na tua vida. lembrando, acho bem importante de novo a gente frisar, né? Que como tu falou no começo, a gente não Informação tá ajuda. julgando quem deu a chupeta. Mas essa informação é importante ela saber. Ó, você, né, tá pensando em dar? Deu. Então tá, pega esse combo de informação, porque daí talvez mude de opinião, ou se Ou não. tipo, isso não vou Vou correr bancar, o risco. vou bancar. Pra mim, né? E tudo bem, mas tem essa informação. Tem Saiba o que informação, a pode gente saber o acontecer. que pode. Acho bem importante. Maravilha.